vozes, discernindo as vozes. Há uma semana atrás, eu estava andando de bicicleta no parque com meu marido e eu olhei para os meus pés e eu senti algo estranho e simplesmente ignorei esse pensamento, essa intuição que eu tive. Quando foi semana, no final da semana, caiu uma peça que eu trabalho com decoração de mais ou menos 2 quilos no meu pé. E a situação me levou a fazer esse vídeo porque eu tenho algo que eu costumo fazer, mas por alguma razão eu esqueci dessa vez. Tudo que me vem negativo, todo pensamento, sonho, visão, seja o que for, eu quebro essas palavras e eu declaro o contrário disso, a positividade ao invés de algo negativo. Mas por alguma razão, talvez por estar fazendo esse vídeo hoje, essa peça caiu no meu pé e foi uma dor horrível que estendeu por mais de uma semana, meu pé ainda continua roxo, mas algo veio ao meu coração. Nós precisamos discernir as vozes. Nós temos as nossas próprias vozes, nós temos a voz do diabo e nós temos a voz de Deus. E eu gostaria de trazer a você algo a se pensar. Que vozes você tem ouvido? A voz da rejeição, a voz do medo, da insegurança, da inadequação, seja lá qual voz for. É preciso a gente identificar essa voz, porque às vezes a nossa própria voz é tão familiar, que a gente nem luta contra ela, porque é algo que a gente conviveu, a gente acostumou com a dor, a gente acostumou com o medo, com esse problema e a gente nem luta contra ele mais. Que o Senhor nos alerte para isso. Nós vemos o exemplo de Mefibosete na Bíblia, o filho de Jonatas, filho de Saul. Jonatas tinha uma aliança com Davi, o rei daquela época, naquele momento. E Jonatas faleceu e Mefibosete, a criada dele, foi carregando ele correndo com medo de Davi fazer alguma coisa errada com aquela criança devido ao que Saul havia feito na vida de Davi. E aquele jovem, aquela criança caiu e quebrou os 2 pés. O que aconteceu? Mefibosete foi para a terra de Lodebar, que é a terra do desprezo, a terra de alguém que não tem valor. O que aconteceu? Ele, que era um descendente de um rei, que tinha direito a todos os privilégios de um rei, foi para um lugar ruim, para uma terra distante, uma terra de rejeição. Quando mais tarde Davi lembrou, porque naquela época, se você tinha uma aliança com alguém na família de Israel, você tinha aliança com todos os filhos. Davi lembrou, tem alguém da família de Jonatas que eu possa fazer um favor, que eu possa abençoar? E lembraram de Mefibosete, chamaram Mefibosete e a palavra daquele rapaz é algo realmente que muitos de nós falamos. Quem sou eu, esse cão morto, para sentar na mesa do rei? Você tem sentido como um cão morto? A voz de Mefibosete era a voz da rejeição, a voz da inadequação. Mas aquele jovem, ele tinha um direito por herança, ele era neto do rei Saul, mas ele mesmo ouviu aquela voz, assimilou aquilo e foi para a terra do desprezo, a terra da rejeição. Talvez você está num momento em que você tem direito a coisas, Deus te deu oportunidades e você simplesmente tem ouvido a voz do medo, a voz do fracasso, a voz da desistência, uma voz que é tão familiar que você não consegue resistir, que você não consegue ao menos lutar contra ela. Mas Davi, Deus vai levantar um rei na sua vida, na minha vida, para te chamar para sentar na mesa do rei novamente. Mefibosete veio ao encontro de Davi. Talvez você pense, Mefibosete era descendente do rei e foi se viver num lugar de desprezo. Davi era um pastor de ovelha, um Zé Ninguém, e se tornou um rei. Qual voz que você tem ouvido? Qual voz que você quer ouvir? Aquela que te leva para a dignidade, que te leva a sentar na mesa do rei, ouvir a palavra de Deus que fala que você é alguém, você não tem que fazer. O fazer é consequência do ser. E essa é a voz que nós precisamos lutar. A segunda voz que eu gostaria de dizer é a voz do diabo. A voz do diabo, ela vem sempre para matar, para destruir seus sonhos, ou para te levantar, para você se sentir soberbo ao ponto, não, eu não preciso de uma igreja. Por que eu vou ouvir aquele homem, uma pessoa que tem menos estudo do que eu? Todo pastor rouba, todo padre, tem sempre algo ruim, negativo que te impede de ir para Deus. Mas eu quero dizer para você nessa tarde, rejeite essa voz que diz, ah não, pega uma canetinha ali, pega essa balinha ali, uma barrinha de chocolate. Isso não é roubo, isso não é roubo.
ou dá um like aqui, conversa na internet, dá uma carona. Não, isso não é traição. Não, dá um tapinha, mais um copo, bebe mais um pouquinho. Essa voz é que vai te levar para a derrota. O diabo, tudo aquilo que ele tem para te dar, ele vai cobrar um alto preço depois. Então vamos discernir essas vozes, vamos discernir a voz que te põe para baixo, a voz, porque a voz do diabo, ela é para destruir. A Bíblia diz que o diabo vem para matar, roubar e destruir. E a última voz que eu gostaria de falar é a voz de Deus. A voz de Deus, ela é suave. A voz de Deus, ela te encoraja. A voz de Deus te exorta, mas ela te traz paz. Alguns anos atrás, quando eu me converti, eu era muito nova na fé, eu comecei uma confecção de costura, eu tinha um sonho, aos 19 anos, de ter um carro, de trabalhar a minha independência, eu não queria depender do meu pai, eu decidi, trabalhar e fazer algo financeiramente. Quando eu montei o meu comérciozinho, tinha uma funcionária, teve uma certa tarde que a máquina não trabalhava e eu comecei a orar e eu senti no meu coração que algo eu deveria fazer. E uma manhã eu cheguei lá mais cedo e falei, Senhor, fala comigo, eu já chamei o mecânico e que nada resolve essa máquina. E eu ouvi uma voz suave que dizia, vá para o seminário interno. Eu chorei, briguei com Deus, falei, eu não vou, eu quero comprar meu carro, eu quero fazer isso, aquilo. Mas eu decidi obedecer à voz de Deus. Quando eu cheguei no seminário interno, foi um dos melhores 6 meses da minha vida. A gente tinha um lago e a gente caminhava ali de manhã, tinha o nosso devocional e ali eu aprendi muito de Deus e foi um tempo de muita edificação na minha vida. E algo interessante aconteceu. Durante esse processo eu pedi para a professora administradora do seminário para me sair na sexta-feira à tarde, para me continuar o meu business, né, cuidar da minha funcionária, e algo extremamente interessante aconteceu. Os pedidos começaram a vir, mais biquínis, roupa de ginástica, começaram a vir no nosso business e um certo dia, dentro do seminário, trabalhando uma tarde, um dia e meio, né, a sexta-feira à tarde, no sábado, eu comprei o meu tão sonhado carro. E aquele carro se tornou bênção até no seminário, quando a Kombi quebrava, a gente tinha um segundo carro e eu era a única seminarista que pagava a mensalidade e era a única que pagava pontualmente. Não que eu seja melhor do que os outros estudantes, mas Deus precisava fazer algo extraordinário para me ensinar a depender dEle, para me ensinar que se Ele te chama, Ele provê, Ele te dá condições. E eu paguei aquele seminário e muitas vezes eu até emprestava meu cheque para ajudar, né, quando os outros sponsors, né, não pagavam em dia, e eu aprendi algo tremendo. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita para nossas vidas. Não me faltou nada, o meu business cresceu e quando eu saí dali eu tinha o meu carro e eu saí com algo que nem um dinheiro poderia me dar, a confiança que Deus é um Deus provedor, que Ele é um Jeová Jireh, que Ele é um Jeová que Ele me mandar para a África, que Ele me mandar para onde for, não é morar aqui nos Estados Unidos que me mantém, foi morando no Brasil que Ele me manteve, é morando aqui que Ele me mantém, aonde eu for, porque o dono do ouro e da prata é o nosso Senhor. Eu quero dizer algo para você, permita ouvir a voz de Deus. E para que a gente consiga vencer as outras vozes, sabe como Jesus venceu a voz do diabo? Com a palavra. Ele disse, sobe aqui, diz aos reinos, né, transforma pão em vinho. Jesus respondeu com a palavra, nem só de pão viverá o homem. Se quer vencer o inimigo, tenha a palavra nos seus lábios. Se quer vencer a sua própria voz, tenha comunhão com Ele. Em Romanos 12, 1 e 2, a palavra de Deus diz, rogo-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício santo e vivo e agradável a Deus, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você quer ter uma vida de vitória, tenha comunhão com Ele. Sabe por que você reconhece a voz do seu filho, do seu marido, da sua esposa? Porque você ouve todos os dias. Você quer ser próximo a Deus, você vai ouvir a voz que está mais próxima de você. Lá em Gênesis, a palavra de Deus diz que na virada do dia, Deus vinha ter com Adão. Eu quero dizer para você, é um relacionamento diário. É um relacionamento diário que vai nos levar à comunhão. Isaías diz, não é surdo o meu ouvido e nem é encolhida a minha mão para que não possa te abençoar. Está faltando algo na sua vida? Ouça mais de Deus. Nós precisamos estar em comunhão com Ele, porque é Ele que nos supre. É Ele que nos capacita e é Ele que nos faz mais que vitoriosos.
Eu sou a Nalva Pearson. Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe e inscreva-se no meu canal.